7h38, segunda-feira, 2 de maio, o Boletim da Central está no ar e nós vamos falar sobre a absurda condecoração que a Lesp vai dar a um jogador que foi expulso do esporte depois de praticar crimes relacionados à homofobia. Vamos falar também sobre a limpeza da praça que deixou os pombos sem habitat e os pombos estão fazendo a festa na fiação do centro da cidade, que vocês inclusive veem imagens ao vivo nesse momento. Vamos falar, é claro, da vitória do nosso jauense Bruno Capelosa, que estreou bem na disputa de mais um prêmio na temporada 2022. Agora ele busca mais $1 milhão. E claro, Dani Rodrigueiro vai explicar por que os noias estão sendo liberados nas audiências de custódia. A gente conversa sobre tudo isso a partir de agora no nosso Boletim de Notícias. Oi, gente, boa noite. Seja bem-vindo. Aqui dos estúdios da Central da Notícia, a gente gera para você muito conteúdo positivo, informação e discussão para as páginas parceiras e para você que nos acompanha, seja agora ao vivo ou seja ao longo da semana. Dani Rodrigueiro já está aqui com a gente vai falar sobre assuntos muito sérios. Vamos começar falando a respeito de um caso do vôlei que repercutiu muito logo depois das Olimpíadas, foi quando o jogador Maurício fez uma publicação desnecessária, a gente inclusive já está vendo aí na tela a publicação, isso deu o que falar, inclusive ele foi banido do esporte. Dani Rodrigueiro está aqui, boa noite Dani, mais uma segunda-feira, muito obrigado antes de mais nada por estar aqui e ajudar todo mundo a abrir a cabeça. Esse post causou muito problema e a gente vai falar já já sobre mais problemas decorrentes desse post, mas antes de mais nada, boa noite. Boa noite, Rô, boa noite a todo mundo que nos ouve, mais uma semana. Maio começando, o ano tá voando e vamos que vamos, é isso aí. Viu? Mas assim, podemos dizer que hoje não é um dia legal para quem gosta das coisas certas, né? Surgiu aí a notícia de que a deputada, a Letícia Aguiar, que é do PSL, aliás, deixa eu falar aqui, você deu 17 votos, foi isso? 16 votos. 16 jauenses votaram na Letícia Aguiar. Parabéns, viu? Muito obrigado. Vocês vão lá perguntar o que ela trouxe para Jaú, o que ela colaborou com Jaú, o que ela fez por Jaú, se ela sabe onde fica Jaú. Aliás, tem hora que eu acho que o voto deveria não ser secreto, devia ser aberto. Quem são essas 16 pessoas que votaram nessa mulher? Quem tinha conhecimento que essa mulher teve 17 votos? Quem é ela na fila do pão para homenagear o jogador que foi expulso do esporte por homofobia? É verdade, é sobre isso que a gente vai começar falando, por isso que esse dia não é bom para quem gosta das coisas certas, de um mundo moderno, todo mundo de cabeça aberta, todos lutando por uma sociedade melhor, né, Dani? É essa a questão. Nós tivemos o ano passado, né, logo depois das Olimpíadas, um post desnecessário, absolutamente agressivo e em tese criminoso. Né? Por quê? Porque fazia comentários homofóbicos, fazia comentários que levam aí a uma crítica social à pessoa que tem a opção por ser homossexual. O que acontece? Foi feito... Parênteses, ainda bem que a gente está ao vivo, eu vou poder te corrigir. Vai. A pessoa não faz a opção, a pessoa nasce. Perfeito, Boni. Vamos lá. Adoro. Não, eu posso falar por propriedade, entendeu? Perfeito, Se pudesse escolher, eu não escolheria. É isso mesmo, e a gente precisa adequar o nosso discurso e falar as coisas certas. Você está coberto de razão. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção, é uma característica da pessoa. E essa característica faz dela, constrói nela a própria identidade. E a gente tem que falar certinho, porque a palavra tem muita força.
Antigamente a gente falava homossexualismo, né? E aí a gente falava, era uma questão relacionada inclusive a uma doença. Teve uma época que teve até uma classificação como doença. Isso não é nada perto dessas barbaridades que a gente ouviu falar. A gente falava em cura gay, a gente falava em mil questões que são verdadeiramente absurdas. As pessoas são o que são e ninguém tem o poder, o dever ou sequer o direito de questionar, de criticar e de discriminar. O que o Maurício de Souza fez foi isso, foi dizer que havia ali um post era um post de quadrinhos, né? E se eu não me engano, era um mangá, que é um quadrinho já para pessoas mais velhas, não é para criança, não. Eu vou até pedir para o Léo virar o retorno aqui pra gente, assim a gente consegue aos poucos ir vendo as coisas. Mas e aí, o que aconteceu? Ele foi contra aí, né, essa postagem, ou esse desenho, enfim, essa apresentação, e fez aí uma crítica muito forte, falando que as pessoas estão querendo fazer ideologia de gênero, e falando sobre a homossexualidade e tudo mais. Inclusive, ele terminou a publicação dele falando, vai achando que é só isso. Vai achando que é só isso. Era um beijo, né? E aí ele ficou bastante revoltado. E a partir daí, o Minas Tênis, ele era contratado pelo Minas, o Minas Tênis rompeu o contrato porque houve uma pressão muito grande dos patrocinadores. O Minas começou a perder os patrocínios. E Minas, gente, é um lugar muito legal em relação ao esporte, ao vôlei. Nós tivemos as duas finais do feminino e do masculino no Mundial, no Nacional agora, justamente em Minas. Eram os times de Minas muito fortemente representados, tanto no masculino como no feminino. O masculino foi ontem de manhã, a final. Empatou, agora vai pro terceiro jogo. Foi um dos jogos da final. E aí o que acontece? O Minas tira o Maurício, rescinde o contrato, e depois a Confederação Brasileira de Vôlei também tira o Maurício da jogada, porque ele realmente teve um comportamento inadequado e ele continuou falando disso. Teve um embate muito grande com o Douglas na época, que era, como você mesmo disse, certinho, a cara da seleção. Isso, né? Na época ele se tornou a cara da seleção. Foi um menino sensacional. Porque fazia vídeos, mostrava como é que estava sendo a rotina, né, deles nas Olimpíadas. E assim, não que o vôlei não tenha torcida, mas muita gente passou a acompanhar o vôlei depois de todo esse sucesso que o Douglas acabou fazendo nas redes sociais, tanto que agora está na dança dos famosos. Traz uma baita visibilidade para o esporte, e a gente vai falar de esporte hoje, da importância disso. Mas vamos lá, aí até hoje o rapaz não tem time, nenhum contrato, ele tá bem ainda em termos de jogar, de ser atleta, e ele não tem nenhum contrato, não conseguiu mais nenhum contrato, se filiou a um partido político, é pré-candidato a deputado federal, e hoje há um movimento lá na Assembleia Legislativa em São Paulo, porque essa deputada fez a proposta para que ele recebesse a maior honraria que a Lesp pode distribuir ou entregar a alguém. É uma moção honrosa que realmente é o maior prêmio que alguém pode receber. E foi justamente por causa da postagem. Quer dizer, o mundo do esporte critica, a sociedade critica, não aceita, é crime, ainda que em tese, atos homofóbicos, e aí vem uma deputada, propõe, e a mesa da Lesp aceitou. Então está programado para a semana que vem que ele receba essa honraria da Lesp do estado de São Paulo. Ele é de Minas, não tem nada a ver. Enfim, e ele estaria aí recebendo, inclusive concorre às eleições pelo estado de Minas Gerais, mas estaria recebendo na Lesp, aqui na nossa Assembleia Legislativa em São Paulo, essa honraria. Há um movimento da Comissão de Ética da Lesp, de alguns deputados, para tentar barrar, rever essa questão, que por regimento interno, alguém propõe e a mesa diretiva dos trabalhos ali aprova ou não, e foi aprovado, e ele então receberia na semana que vem. Há um movimento ali na Lesp para tentar barrar, tomara que barrem, porque seria uma vergonha, né, para a nossa Assembleia e para o nosso Estado condecorar um cidadão que
gostemos ou não, cometeu um crime, ainda que em tese, mas praticou um ato que é descrito como um ato criminoso. Tem muita coisa que precisa ser mudada na Assembleia. A gente tem deputado que apalpa deputada e é punido para falar que é punido, e depois está aí e vai querer aparecer pedindo seu voto, falando que fez, que desfez, que fez, aconteceu e tudo mais. A gente tem que estar de olho. Eu não sei se a gente tem a foto da Letícia Aguiar aí. Temos, coloca a foto dela. Eu quero saber quem são os 16 jauenses que votaram nessa pessoa. Quem tiver coragem de se apresentar, saiba que até agora o que ela fez de relevante foi algo extremamente ridículo, que é apresentar uma moção para um cara que está banido do esporte, de um cara homofóbico, de um cara que prejudicou um tanto, porque aí acabou dividindo opiniões dentro da própria classe de atletas, né? Tem aquele negócio do amigo, então você é solidário ao amigo, mas não compactua com o que o amigo fala. 16 jauenses votaram para a Letícia Aguiar, que está fazendo tudo isso. Inclusive, na época das postagens do Maurício, o presidente desse país, que representa muitos, a mim não representa, publicou nas redes sociais o seguinte: puta que pariu, tudo é homofobia, feminismo, além de tudo, não sabe o que fala. Porque ele comparou questões que não se comparam, né? A homofobia é justamente o ato que a gente repudia, assim como o machismo a gente repudia, né? E não o feminismo. Mas, enfim, é um absurdo, né? Uma falta de educação, no mínimo, né? Uma falta de postura para um chefe de Estado. E, gente, sem dúvida nenhuma, né? Um desrespeito absurdo do Maurício, uma falta de responsabilidade, porque ele era um jogador extremamente importante, um jogador que fez falta na seleção, um jogador que fez falta no Minas, enfim, um cara que não poderia ter tido essa atitude, né, desrespeitosa, essa atitude assim bastante baixa, né? E não é por aí. A gente vem falando isso há bastante tempo, né, Boni? A gente precisa aceitar as verdades, as essências, a identidade de cada um, sem criticar, sem apontar o dedo e, principalmente, sem discriminar. Preconceito, discriminação não leva a gente a lugar nenhum. Só fomenta o discurso de ódio, que gera mais ódio e gera mais problema. Não é isso que a gente quer para a nossa cidade. Sabe aquela frase que foi usada há muito tempo atrás, tem sido usada, né? Mas tem sido usada, vou lá então, tem sido usada principalmente pelas mulheres. O corpo é meu, faço com ele o que eu quiser. Serve para todos, serve para você homem, serve para você mulher, serve para você gay, serve para você transexual, travesti, toda aquela categoria LGBTQIA+, todo mundo, serve para todos. O corpo é seu, você faz com ele o que você quiser e pronto, e acabou. Agora eu vou aqui porque eu vou pedir para a Dani aguardar um pouquinho, que eu vou tratar uns assuntos rapidinho com o pessoal de Jaú principalmente, porque ontem o secretário da Mobilidade Urbana, o todo-poderoso Márcio Panches, né, o Pancho da administração, Ivan Cassaro, esteve no centro da cidade fazendo narquia. Ele cortou toda ou boa parte das árvores onde as pombas, que verdade, fazem sujeira na região da praça. Vocês estão vendo imagens aí feitas hoje à tarde. Ele cortou boa parte das árvores, só que tem o seguinte problema: as pombas estão perdidas, elas estão ocupando toda a fiação no entorno da matriz. Inclusive, hoje à tarde, a gente vai trazer imagens para vocês em breve disso. Está desesperador. E o que acabou acontecendo é o seguinte: as pombas estão procurando um lugar para ficar. Se alguém souber como guiá-las até uma das casas, porque tem casa lá no Vilaggio de Roma também que a gente podia levar todas essas pombas, viu? Não é só no Itamaraty, não. Tem lá no Vilaggio de Roma, a gente podia levar as pombas para lá também. Esse é um problema sério. Existem hoje modos de se controlar tudo isso, uma maneira ambiental, inclusive, né?
com apoio do meio ambiente, de se tirar as pombas daí sem causar nenhum tipo de problema. Quer saber de outra arte do seu Márcio Panchis? Olha o que ele fez na Praça da Rodoviária. A Praça da Rodoviária, aquela que está com os banheiros rebentados, inutilizáveis, tudo escuro e tudo mais, ele pintou com as cores do Rafael Agostini o que dava para ser pintado. Não sei se ele pintou buraco também, porque ele passa a faixa em cima de buraco e tudo mais. Aliás, ali na rotatória do shopping, pode deixar as imagens da Praça da Rodoviária aí, viu? Mas ali na rotatória atrás do Jaú Shopping, a valeta que ele fez ali, quem tem problema renal, tá grávida, tem problema no estômago, bexiga baixa, alta, não passe lá, pelo amor de Deus, você está correndo o risco de acabar com a sua vida definitivamente. O Márcio Panchis está acabando com a cidade de Jaú. Márcio de Almeida pede para sair para ficar mais bonito, porque exonerado você será a qualquer momento. E outra coisa, vou falar, notas fiscais, Luiz Arato, shows e lançamentos de loteamentos. Graças a Deus as mulheres estão também como delegadas da Polícia Federal e estão de olho em tudo isso. Então vocês acham que a Polícia Federal veio para já uma vez só e não volta mais? É só esperar. Tem outro assunto para falar, agora eu vou aqui na geral porque a Dani vai falar com a gente. Vamos voltar a falar de coisa boa. Põe imagens do Bruno Capelosa, o nosso jauense, o nosso orgulho, que ano passado já venceu a liga principal dos atletas profissionais, né? A PFL, Professional Leagues, Professional Fight Leagues. Obrigado, Dani. PFL. Mas é a liga dos lutadores profissionais dos Estados Unidos e convidados. Bruno Capelosa ano passado ganhou R$1 milhão, o prêmio é merecido, mas mais do que isso dólares, $1 milhão, desculpa. É mais do que merecido. O Bruno, inclusive, ano passado lutou 4 dias depois da morte do pai, sem saber da morte do pai, e esse ano ele reestreou na temporada 2022, é o nome a ser batido, e venceu, graças a Deus, de novo por nocaute. É um belo exemplo de que o esporte salva, não é, Dani? Não tem nem dúvida, gente. E só uma observação. Às vezes a gente fica impressionado com alguns números, né? Nossa, ganhou muito dinheiro e tudo mais. A gente tem que lembrar que esses valores é tudo que a pessoa vai ter para a próxima temporada, para ela, para os treinadores, para a equipe toda, para comprar material. Boa lembrança, sabe por quê? Porque assim, ó, desse valor de $1 milhão aí, fica achando que tá tudo na conta do Bruno? Não tá tudo na conta do Bruno, não. Como você disse, paga-se treinador, paga-se staff, paga-se equipe de marketing, paga-se tudo, viagem, hospedagem, etc. Nada disso é gratuito, ou seja, acaba ficando aquele negócio assim, ganhou por ele, ganhou por uma cidade, ganhou pelo pai principalmente, a quem ele sempre dedicou as vitórias, mas pode terminar seu raciocínio. Eu tô falando isso porque eu sou amigo importante do Bruno, assim como você, mas é verdade. Ganhou $1 milhão, não precisa mais trabalhar na vida, coitado. Que na loteria, talvez no Big Brother, aí o dinheiro talvez a pessoa faça o que ela quiser. Mas os atletas, né, de alto rendimento, eles demoram muito para ganhar muito dinheiro. Então a gente, por exemplo, imagina o universo do futebol, que o pessoal ganha muita grana e que tá tudo bem. Não é assim, gente. É pouca gente que recebe bastante dinheiro, mas pouca gente mesmo. Eles ralam muito e é um tempo todo a necessidade de... Porque tudo tem custo. Então, se você tiver uma lesão, então, pelo amor de Deus, porque aí a tua equipe tem que continuar recebendo, porque as pessoas precisam pagar as contas, colocar comida em casa. E esse dinheiro também vai ter que ser destinado para
um tratamento, de repente medicações, de repente uma cirurgia, uma fisioterapia mais intensa, enfim. Parece que é bastante dinheiro, mas não é. Então a gente tem que ter muita sensibilidade, os empresários, os canais de comunicação, a gente tem que pedir muito para que as pessoas olhem para o esporte, para que as pessoas voltem as suas atenções para o esporte de base. A gente tem aqui o futebol feminino na cidade, precisa de muito apoio, precisa de muito reconhecimento. A gente sabe que, claro, torcer, estar junto, dar aquela força é muito importante, o atleta vive disso. Mas acontece que a gente precisa também da grana, a gente precisa desse incentivo. E o Bruno fez assim, aquilo que a gente espera nos atletas de alto rendimento, né? Quando a gente vê o atleta profissional. Aquilo que a gente gosta, né? Competir é importante e tudo mais, mas ganhar é uma delícia, gente. Vamos combinar? E que satisfação para a cidade ter uma vitória tão legal de um menino que é nosso, um menino que, sabe, se superou. Olha a responsabilidade, olha que loucura. O pai estava doente, tinha acabado de falecer, ele luta, ele está ali inteiro, ele dedica tudo isso ao pai, mas ele não abandona o esporte, ele não abandona a responsabilidade dele, porque tudo isso, gente, tem muita criança olhando, tem muita gente que está se espelhando. Então o cara tem a questão pessoal, a questão da sua entrega, mas ele tem que ter a responsabilidade, que é o que a gente acabou de falar, que não acontece com o jogador que não teve responsabilidade nenhuma na sua fala, não volta atrás, porque, gente, errar todo mundo erra. O problema é você continuar achando que tá certo, tentando justificar, não voltar atrás e fazer um escarcéu em cima disso. Então, ao contrário do jogador lá de Minas e da Alesp lá e da deputada que faz essa proposta, a nossa cidade tem um baita de um atleta e um baita de um exemplo pra gente se espelhar, pra gente se orgulhar, pra gente comemorar. Então, Bruno, todas as felicidades do mundo, continua levando o nome da nossa cidade, continua levando o nome do esporte. Você tem uma importância muito grande para essa moçada, a molecada que tem que te ver e que tem que acreditar que é possível. É gente da gente, né? E vem aqui, vem na Central, vem bater um papo com a gente, vai ser assim uma honra muito grande e sem dúvida nenhuma, né? A gente vai acompanhar a trajetória dele e vamos continuar torcendo, vamos continuar comemorando. O Bruno o Bruno tá nos Estados Unidos, né? Vou tentar fazer esse esquema segunda-feira pra gente conversar com o Bruno Capelosa já à distância. O legal do Bruno é que assim, com ele ou você sai de carro ou você vai até a casa dele, porque andar com ele na rua não dá. Não dá. Não dá, vai parando. Parece sair andando com você, sabe quando sai andando com você na rua? Todo mundo vai parando, agradece. Vai batendo papo. Isso, é uma coisa que beira o impossível para pessoas como eu sem paciência, né? Que vocês gostam disso, são acostumados e tudo mais. Eu vi, por exemplo, lá na festa do milho que, viu? Eu acho que tirando o Padre Armandinho, a segunda mais chamada lá foi a nossa Dani. Impressionante. A gente gosta, né? Na verdade, a pessoa gosta de falar, é que nem aqui. A gente fala que vai falar só um pouquinho, quando vai ver, estamos conversando aí a meia hora, 40 minutos. Exatamente. Tanto que tinha uma questão que a gente ia falar hoje a respeito, mas deixa para a semana que vem. Só coloca para a gente não deixar no esquecimento. Estamos sim de olho nos Noias e Jaú. A Dani continua afinco aí, tentando ver o que pode resolver, seja através da OAB, seja através dos parceiros que já vem aí criando, digamos assim, né? Nessa caminhada, nova caminhada que você decidiu a partir da semana passada. Então eu acho que assim, essa é uma questão que a gente vai ter que, infelizmente, continuar batendo, porque estão roubando tudo e todo mundo, de qualquer hora, qualquer dia. Viu? Até betoneira roubaram. O Léo tá usando imagem de arquivo, mas esse final de semana roubaram betoneira. Pesa 600 quilos o negócio. A imagem do vídeo da câmera de segurança mostra empurrando, meu Deus do céu. Ah, não, isso tem que parar, tem que acabar. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima edição do nosso boletim de notícias. Para não tomar tanto seu tempo, a gente deu notícias bacanas, a gente trouxe notícias repugnantes, talvez, ou intoleráveis, talvez. Por isso precisamos de pessoas que nos representem. Nós não precisamos de Letícias Aguiar na Assembleia Legislativa do Estado. Nós não precisamos que 16 jauenses votem para uma candidata que talvez conheceram hoje, porque a gente mostrou a foto dela na Central. A gente precisa de gente que pense para frente.
de pessoas que pensem no todo, no todo, no toda, no todos. É isso que a gente precisa, pessoas que nos façam abrir a mente. Estou errado? Absolutamente certo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vontade enquanto jauense, e essa é, sem dúvida nenhuma, a marca do seu programa, Boni. De todo esse pessoal que trabalha com você, de toda da sua equipe, dos seus ouvintes, do pessoal que te segue. A gente quer um lugar mais gostoso para viver, né? Um lugar mais gostoso para viver começa com o respeito. Se a gente não respeitar o outro, se a gente não respeitar o nosso vizinho, se a gente não entender, né, as identidades, as verdades, os problemas de cada um e deixar cada um seguir o seu caminho, a gente não vai a lugar nenhum. Então, vamos falar um pouco mais da vida alheia, né? Quando a gente fala demais, a gente está falando muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, vamos prestar mais atenção no que a gente pode fazer para colaborar, no que a gente pode fazer para melhorar o dia a dia da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua. E não, né, ficar criticando as verdades, as escolhas, as opções, as características, enfim, o direito de cada um. Exatamente, viu? Nós vamos ter que fazer, precisamos começar a combinar mais que uma edição por semana, porque assim, ó, temos perguntas que ficaram pendentes do convívio, temos perguntas de hoje, temos assuntos de hoje, o pessoal mandou pergunta da live da semana passada, só que assim, para não ficar demorado para você, a gente respeita você também, e é aquilo que eu digo, são perguntas que chegam de todos os lugares, mas a gente vai organizar tudo aqui para Dani responder só perguntas de vocês. E é assim, ó, pode deixar nessa imagem mesmo, ó, é de Jaú para todo o estado de São Paulo, ou como diz o nosso amigo Paulo Soares, para todo o interiorzão de audiência, não é isso? Pronto. Dani, muito obrigado mais uma vez. Já te espero segunda, pode ser que ela volte antes, hein, para a gente retomar alguns assuntos, responder as suas perguntas, mas por enquanto, muito obrigado e até segunda, tá? Uma semana linda para todos nós, fiquem bem, eu que agradeço. Ó, ficou com alguma dúvida, tem algum problema, não se esqueça, Dani é advogada e sempre lutou por todos nós, independente de qualquer coisa, é só mandar, e eu juro que a gente vai responder as perguntas para vocês na medida do possível, e não vamos esquecer, a Dani vai explicar por que em determinados casos os noias são liberados e voltam a roubar. Agora com essas imagens lindas da matriz e com a praça toda picoteada do Márcio Panchis, a gente encerra essa edição do nosso Boletim de Notícias, gerado pela Central da Notícia e retransmitido pelas páginas parceiras. Obrigado pela sua companhia, fiquem bem e sabe o que é o melhor? A sua semana, assim como a nossa, vai ser sensacional. Tchau, pessoal, boa noite.